Um sem número de amigos se dirigiu a mim através do WhatsApp ou mesmo de e-mail, comentando a nossa participação na live da semana passada, tendo por objeto de exame as funções da literatura. Eu queria, no entanto, fazer, em relação a essas pessoas, às quais agradeço nesta oportunidade, destacar o nome do poeta e queridíssimo amigo Nirton Venâncio, que de Brasília teceu considerações elogiosas ao trabalho, e aqui em Fortaleza, a não menos querida e admirada intelectual e psicanalista Mazé Andrade. Registro os dois porque ambos fizeram, a propósito da minha participação, comentários atinentes à ausência de Machado de Assis no rol daqueles escritores que destaquei como escritores que se imortalizaram pela grandeza de suas obras. Em atenção a esses dois amigos, portanto, eu gostaria hoje de tecer alguns comentários sobre Machado de Assis, nomeadamente sobre a obra dele que me parece a mais importante, que é o Dom Casmurro. Iniciaria por observar que Machado de Assis estreia na literatura como poeta e como ficcionista, que é o gênero que lhe dará assim uma visibilidade internacional. Ele estreia de fato em 1872 com o romance Ressurreição. Em 1874, 2 anos depois, portanto, ele publica A Mão e a Luva. Em 76, publica Helena e em 78, Yaya Garcia. Eu destaco esses 4 romances porque são romances daquela fase dita romântica do Machado de Assis, ou romances da imaturidade. Porque, em que pese a qualidade já muito grande dessa produção do Machado de Assis, anterior ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1881, não resta qualquer dúvida de que o artista vai alcançar a sua maturidade como grande narrador, efetivamente naquela fase dita realista, que, como antecipei, começa em 1881 com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É aí onde Machado de Assis vai, portanto, dar aquele mergulho na alma humana, fazer aquela sondagem psicológica que é o norte da sua fase realista e que lhe confere a importância no contexto da literatura brasileira de maior relevo. No entanto, em que pese o Memórias Póstumas de Brás Cubas ser já efetivamente essa obra densa, essa obra realizada com maestria, ao ponto de ser objeto de exame no livro Gênio, de Harold Bloom, maior crítico americano de literatura, que ao examinar as 100 maiores obras de ficção da literatura ocidental, se debruça sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso por si só evidencia a grandeza deste livro. Mas a mim me parece, e nisso inequivocamente vai alguma dose de subjetivação, que o Dom Casmurro, de 1899, é o romance apical assim na trajetória artística desse grande ficcionista brasileiro. O livro é publicado em 1899, mas sai em forma de brochura em 1900. E é um livro sobre o qual eu começo fazendo a seguinte observação. É um livro não muito bem lido, não raramente, inclusive pela crítica especializada. Digo isso porque, a partir das próprias sinopses que as diferentes edições do livro trazem, registra-se que o Dom Casmurro é um romance sobre um triângulo amoroso, um romance sobre o adultério. E isso é uma grosseria de natureza intelectual, estética, artística extraordinária. O Dom Casmurro não é um romance sobre o adultério, é um romance sobre o ciúme. E aqui eu faço uma observação que dá consistência à minha tese. Eu me refiro à estudiosa Helen Calder, americana, que em 1960 publicou uma obra intitulada
O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, na qual ela desconstrói essa conclusão equivocada e endurecida entre grandes historiadores da literatura brasileira e por parte da crítica especializada. A Helen Calder vai estabelecer relações entre o Dom Casmurro, do Machado de Assis, e o Otelo, de William Shakespeare, que, como se sabe, não é um romance sobre o adultério, ou melhor, não é uma peça sobre o adultério, mas uma peça exemplarmente bem realizada sobre esse sentimento devastador que é o ciúme. Portanto, não há na obra do Machado de Assis um elemento que possa justificar a afirmativa ou afirmação peremptória de que se trata de um adultério. Eu até convidaria os que ainda não o fizeram, né, os ouvintes, no sentido de que procurem manter contato com um livro do Domício Proença Filho, que é intitulado Memórias Póstumas de Capitu, em que ele reescreve a narrativa machadiana apenas deslocando o ponto de vista que no Dom Casmurro é do Bentinho, do Bento Santiago, um dos protagonistas do romance, para Capitolina, a personagem central. Então, ao fazer o deslocamento desse ponto de vista, desse foco narrativo do Bentinho para a Capitolina, ainda que obedecendo religiosamente a ordem dos capítulos e a sequência dos acontecimentos narrados por Machado de Assis, ou, noutra perspectiva, pelo Bentinho, porque é um livro narrado em primeira pessoa, o Domício Proença Filho vai mostrar com uma clareza que me parece inquestionável que, na realidade, a Capitu não traiu Bentinho, ou seja, ela é objeto de uma perseguição desumana do marido ciumento e advogado Bento Santiago, que, através da tessitura do romance, constrói elementos mal intencionadamente inclinados a convidar o leitor para aceitar o fato de que a Capitolina traiu o Bentinho e de que o Ezequiel, filho do casal, seria, na realidade, filho do Escobar, que, com a Sancha, faz o par mais íntimo da vida do casal Bentinho e Capitolina. Portanto, não é um livro sobre o adultério, é um livro sobre o ciúme e que coloca Machado de Assis, na minha ótica, no mesmo patamar de um William Shakespeare. Eu até diria que se o Dom Casmurro fosse um livro escrito em inglês por um escritor do eixo ali, Europa e Estados Unidos, certamente o Dom Casmurro seria muito mais o ícone do ciúme do que o próprio Otelo do William Shakespeare. A Helen Calder chama a atenção para um fato que me parece extremamente interessante, que é a própria construção do nome do personagem Bentinho no livro do Machado de Assis. Ele se chama Bento Santiago. Portanto, na própria palavra Santiago, no sobrenome do Bentinho, estaria inserida a referência ao Iago, personagem da peça do William Shakespeare, que passa todo o desenrolar da história incriminando injustamente a Desdémona, levando o Otelo a cometer o assassinato no desfecho da peça. Portanto, ao atender a esse apelo oportuno e muito carinhoso desses dois grandes amigos, que são a Mazé Andrade e o Nirton Venâncio, eu fiz questão de pensar o romance Dom Casmurro no conjunto da obra de Machado de Assis para evidenciar, em rápidas palavras, a grandiosidade desse artista. Portanto, é um romance que precisa ser lido, os que não o fizeram, que o façam, porque é um livro realmente extraordinário que coloca a literatura brasileira e Machado de Assis no conjunto do que há de mais representativo da grande literatura internacional. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.